Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu estou na sala certa agora. Eu sou aluna da turma A, mas agora a turma A teve esse problema, foi para a turma B. Eu estou no lugar certo? Tá sim, Sim, está. é aqui mesmo. Muito obrigada. Tá bom. Muito bom. Só dar uma olhada no chat aqui. Pessoal, boa noite. Vamos começar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, pus pra gravar, tá? Que aí fica salvo lá depois para quem não conseguiu assistir, ou para se vocês quiserem também assistir novamente. É, Nessa sala aqui, hoje tá o pessoal da turma A, que a tutora é a Ana Paula, e a turma B, que são os alunos aqui da minha tutoria, tá? Sou o Benilson. Então, se você é da turma A, que é com a Ana Paula, ou a turma B, que é comigo, tá certinho. Esse é o link correto, tá, gente? Se alguém for de outra turma, me fala que eu tento direcionar vocês para O meu tutor, eu acho que é o Vitor. o Vitor. Eu assisti gravada, eu não assisti ao vivo da outra vez, mas o que estava gravado na minha página era o do tutor Vitor. Qual é a sala dele? Eu não sei. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu tento colocar você lá. É a turma E, mas eu consigo te colocar lá. Posso? Pode. Então, peraí. Obrigada. Eu acho que foi. Foi. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui, deixar o chat aberto, que se alguém quiser falar alguma coisa. Tranquilo, Matheus. Bem, pessoal, então boa noite. Me chamo Benilson, tá? Para quem não teve a oportunidade de estar no primeiro encontro síncrono, que ocorreu dia 11 de setembro, ou para quem é da turma A, tá? E eu sou tutor aqui no curso com vocês, beleza? Basicamente, a ideia dos encontros síncronos é a gente discutir alguns casos clínicos. Então, a gente discutiu alguns casos clínicos lá no primeiro encontro, e a ideia é discutir novos casos clínicos hoje, tá? E daqui 2 semanas novamente, que é o último encontro síncrono, dia 16 de outubro, tá? Para quem está fazendo esses encontros nas quartas-feiras. Antes, eu queria só dar alguns recados para vocês, e aí vale para a turma A e para a turma B também, tá? Que vale para todo mundo. Não sei se vocês acessaram a plataforma hoje, mas o Fábio Carmona, que é quem está no papel de coordenador do curso, ele mandou uma mensagem lá com algumas informações interessantes que eu vou replicar para vocês aqui. Primeiro, ele traz informação de alguns alunos que nunca acessaram a plataforma. Eu acho que nenhum de vocês está nesse caso, já que vocês estão aqui no encontro síncrono. Então, espero que vocês estejam realizando as aulas, as 7 aulas, tá? Primeiro, então, comunicado que estava na mensagem, que é importante vocês saberem. Certificado. Certificado só vai ser emitido após a realização da prova, que é aquela avaliação final. Essa avaliação final, ela vai estar disponível, por mais que você já fez todas as aulas, os exercícios das aulas, por mais que você vai assistir o primeiro encontro, assistir o segundo, que é hoje, e assistir o terceiro, dia 16 de outubro, mas a prova só vai ser liberada no dia 26 e 27 de outubro. Tá? Então, se eu não me engano, é um final de semana. Então, a prova vai estar disponibilizada nesses dias, 26 e 27, sábado e domingo, tá? E aí você pode acessar quando você quiser e realizar a prova, beleza? E aí, quando o curso foi elaborado, foi
pactuado de que para o aluno ser considerado aprovado no curso, ele tem que ter uma média superior a 70%, tá? E uma frequência de 100%. Essa frequência é dada a partir do momento que você frequenta, assiste ou participa dos encontros síncronos nos dias ao vivo, tá? Ou para os alunos que não conseguiram acessar, fazendo aquela atividade de reposição, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, primeira coisa, o certificado só vai estar disponível após a realização da prova nos dias 26 e 27 de outubro, tá? E aí você vai ter que fazer uma avaliação do curso, vai avaliar o curso, etc. E aí vai estar disponível para você emitir o seu certificado. Beleza? Então, somente após o dia 27, tá? A frequência, como tem encontros síncronos. Deixa eu ver essa mensagem aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Obrigado, Elaine. Vou compartilhar o link com o pessoal aqui só um pouquinho. Cadê? Pronto. Tá, então, deixa eu ver se deu certo. Professor, boa noite. Foi. Eu também tive esse problema ao entrar pelo link do e-mail. Aí, quando eu entrei pelo site do curso mesmo, Uhum. deu tudo certo. Então, se puder ajudar o pessoal de alguma forma. Deixa eu compartilhar então o link que está aqui no site. Mas o link atualizado que eu mandei aqui não tá dando certo, não? Será? Então, esse link que eu também mandei, que era do suporte, ele deu. O de hoje de manhã que você mandou, De manhã tava estava pedindo errado. Acabou que É. tive que atualizar. E esse aí que você acabou de mandar, tá normal. Você Tá ok, entra, já né? entra na pista. Uhum. Tá. Deixa eu ver mais quem tá aqui que eu já vou encaminhar. Acho que o pessoal já tá colocando. Deixa eu ver se ele conseguiu entrar, o Alessandro. Conseguiu. Acho que tá dando certo agora. Beleza. Tá, e aí, continuando aqui que eu tava falando, então o certificado só vai aparecer depois da realização da prova, beleza? O pactuado foi que, para o aluno ser considerado aprovado, ele tem que ter uma média superior a 70%, beleza? E frequência de 100%. A frequência está relacionada com os encontros síncronos. Aí, então quer dizer que eu não pude assistir o primeiro encontro síncrono e eu já estou reprovado? Não. A gente sabia que podia acontecer de algum aluno não poder participar de algum encontro síncrono, e aí foi dada a oportunidade de que do aluno ele assiste a gravação que vai estar lá, tá? Então, quando acabar aqui, eu vou gerar esse vídeo, vou compartilhar com o pessoal lá da plataforma aqui, eles vão colocar lá no nosso link da turma A e da turma B essa gravação, tá? Então, quem não pôde assistir, participar do encontro síncrono. Isso vale para quem não pôde participar do primeiro, mas está aqui no segundo, tá? Você tem que assistir a gravação, vai ter a parte dos casos clínicos e você vai ter que trazer essa discussão de algum dos casos clínicos que foi apresentado. E aí você vai postar lá, que tem a parte para você postar, tá? Aí eu vou analisar e aí eu vou dar a presença para você. Então, basicamente, é uma forma de compensar a sua não presença no dia do encontro síncrono, tá? Já aproveitando, eu vi que alguns alunos já, no caso da turma B, tá, gente?
alguns alunos chegaram a postar que não participaram do primeiro encontro, mas eu ainda não. Três alunos postaram, mas eu ainda não analisei, tá? Vou analisar essa semana, tá? E aí é o que eu falei. Quem assistiu o encontro síncrono não tem que fazer essa atividade. Não precisa assistir a gravação e não precisa postar essa atividade, tá? É só para quem não assistiu, beleza? Deixa eu ver se tem aqui que falou uma coisa comigo. Beleza. Não, tranquilo. Em relação aos nomes de vocês, já estou olhando aqui, já estou marcando um X aqui. E a gente também recebe um relatório depois de quem participou. Fica tranquilo. Tá, então, deixa eu continuar lendo aqui o que eu estava lendo só um pouquinho. Cadê fórum? Então, certificado só vai aparecer depois de você realizar a prova. Você tem que ter frequência. é, E a frequência está relacionada com isso, aos encontros síncronos, tá? E aí tem as tarefas. Como eu falei, então, se o aluno não participou do primeiro encontro síncrono, ele tem que fazer a tarefa relacionada ao primeiro encontro síncrono, que apresentar algumas informações sobre os casos clínicos que foram discutidos. Isso vale para o encontro síncrono de hoje e para o encontro síncrono do dia 16 de outubro, daqui a 2 semanas, tá? Como eu falei, então, a prova final, né, que é a avaliação final, ela vai estar disponível nos dias 26 e 27 de outubro. Cada estudante, então, ele pode entrar a hora que ele bem entender e fazer as questões. São questões abertas, discursivas, tá? Caso você entre lá para fazer a prova e não consiga atingir 70%, então se você atingir pelo menos 30%, mas não atingir os 70%, tá? Então você ficar entre 30% e 69%, tá? Você não vai estar apto como aprovado, mas você vai ter a possibilidade de fazer uma recuperação, tá? E aí essa recuperação, essa que vai ser uma avaliação final, ela vai ser divulgada posteriormente à data, de forma individualmente, para os alunos que não atingiram essa média de 70%, beleza? Então, de forma bem resumida, são essas informações que o Fábio colocou na mensagem que são importantes para vocês. Avaliação final 26 e 27 de outubro, só depois que você realizar essa avaliação e avaliar o curso que você vai poder emitir o certificado. Para emitir o certificado, além da avaliação final, média superior a 70%, você precisa ter frequência de 100%. A frequência está muito relacionada com os encontros síncronos. Então, caso você falte algum encontro síncrono, você vai precisar realizar aquela atividade, que é assistir a gravação. E após assistir a gravação, você vai ter que discursar sobre algum dos casos clínicos que foi apresentado, tá? Então, normalmente a gente sempre trabalha com 3 casos clínicos. Na primeira aula, como teve rodada de apresentação, explicação sobre o curso, então a gente retardou o início da discussão dos casos clínicos. Então, teve turma que não conseguiu assistir, fazer os 3 casos clínicos, então você tem que analisar 2 casos clínicos que foram discutidos no encontro síncrono, você escolher um caso clínico e fazer a sua análise, tá? Isso vale para hoje também, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, se ninguém tiver dúvida, vamos ao que interessa. Deixa eu só compartilhar aqui só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir esse aqui. Jogar o zoom para cá. Compartilhar. Apareceu minha tela? Sim. Sim. Apareceu o PowerPoint? Sim. Tá. Sim. Deixa eu só ampliar aqui. Legal. Então, maravilha.
qualquer coisa vocês podem falar ou pode escrever no chat, tá, gente? Que aí aparece aqui pra mim a caixinha, senão eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. O PowerPoint só não tá em tela cheia. Deixa eu colocar aqui pra ver se dá. Pronto, deu certo, professor. Deu certo? Deu. Está Maravilha. aparecendo. Tá aparecendo a tela certa, né? Em tela cheia. Isso. Tá. Vamos lá, então. Diferentemente do outro encontro síncrono, que o foco foi mais na questão da qualidade, né, das espécies, toda aquela discussão inicial, né, que a gente viu. Então, tinha um caso clínico lá da espinheira santa, que muitas vezes a questão da qualidade da planta, até mesmo confundir espécies que são semelhantes. Teve aquele caso da cúrcuma, é, do paciente que falou que plantava cúrcuma, mas que ele queria gerar o seu próprio fitoterápico, e tinha aquele caso da babosa, né? Então ali o foco foi muito direcionado mesmo à espécie em si, à qualidade da planta, questões relacionadas a cultivo, etc. Tá? Hoje a gente trouxe, né, e aí isso está igual para todos os tutores, todas as turmas, tá? Três casos, tá? Porque vão estar mais relacionados com, vamos colocar assim, a manipulação, tá? Então, basicamente, é a gente pensar como é que nós, farmacêuticos, atuaríamos ao receber, por exemplo, algumas dessas prescrições, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, esse caso um. Então, paciente, MA, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição de fitoterápico. Então, tá aqui bonitinho um receituário, tá? Farmácia da Natureza, médico e tal. Valeriana, 200 miligramas, 90 cápsulas. Tomar uma cápsula 3 vezes ao dia, tá? Então, chegou só isso aqui. Então, chegou uma receita simples, valeriana, 200 miligramas, tomar uma cápsula 3 vezes ao dia, 90, então dá para um mês. Beleza? E aí, considerando a situação descrita, que ações nós farmacêuticos devemos tomar para garantir a correta dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Que tipo de informações seriam úteis de nós, como farmacêuticos, sabermos para fazer a correta dispensação desse fitoterápico e garantir a segurança do paciente? Então, pensa de forma geral, tá? Quando você recebe uma prescrição na farmácia, que você precisa trabalhar, preparar esse medicamento, fazer essa manipulação, que tipo de informações são importantes para nós desenvolvermos para garantir, então, essa correta dispensação e a segurança do paciente? Eu ia ver primeiramente, né, se é pó, se é extrato seco, também a questão se para que o paciente iria usar, Uhum, a dosagem máxima a dosagem máxima do princípio ativo, se o paciente tem alguma coisa em relação à cápsula, se quer gelatinosa, cápsula vegana, se tem uma gastroresistente, alguma coisa assim. A questão também do expiente, se tem problema com lactose, se tem problema com algum tipo de expiente que eu vou utilizar. uhum. Eu viria essa questão, toda essa questão, né? Legal. Acho que também outra coisa importante, a gente ver se ela já tem uso outros medicamentos, né? Algum sedativo, um ansiolítico, para poder não ter É, como é que se diz? Sim, Não ter evitar um interações. estado exagerado, né? Uma interação é aí. uma interação medicamentosa com algum antihipertensivo, provavelmente pode ser usado. Eu acredito que isso aí também vai muita questão de, igual a colega falou, a questão de extrato, mas a Uhum. gente observar se ele é doseado em ácido valerênico, porque essa dose aí eu acredito que seja alta.
200 miligramas Essa 3 vezes droga ao aí, dia, eu acho que está alta. acho que isso é droga vegetal, né? E aí não, extrato seco é menor. E eu acho, professor, também dá Hum. vontade de fazer isso, né? Cadê o nome do prescritor? Não sei se está ali, mas se eu me lembro. É, Ah, aqui médico nessa. fictício. Isso, É. né, nessa receita tem. Deixa eu Dá só. vontade de ligar e perguntar, né? Numa Tá, drogaria a gente iria assim só para dar aquela cutucada, né? Quem sabe faz o doutor estudar um pouquinho mais, sim. mas dá uma ligadinha então, doutor. O que que você quer dizer com esses 200 miligramas? É droga vegetal? É extrato seco? Como que a gente pode se harmonizar aqui para o seu paciente? Mas acho que é por aí também, tudo que os colegas colocaram, bem pertinentes, todas as informações. Mais alguém? Deixa eu ver no chat se alguém falou alguma coisa. Pera aí. Só vou tirar da modo da apresentação para ver o chat, tá, gente? Ah, não, dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Tá. Beleza, então olha só o que que a gente tem, né? Acho que as colocações que vocês trouxeram são super pertinentes, tá? É, realmente há algumas dúvidas que a gente precisa sanar, né? Da forma como veio. Deixa eu só. Cadê aqui? Na receita aqui, então, tem o médico, tá como médico fictício, tá? Tem o nome do paciente, o sexo, a idade, 28 anos, CRM do médico, o local, que é a farmácia da natureza, em Jardinópolis, e tá aqui a sua prescrição, tá? E aí, eu trouxe aqui, por exemplo, algumas coisas que seriam importantes a gente avaliar de uma prescrição, tá? Primeira questão da legibilidade. Então, evitar rasuras e emendas, tá? E aí, quando você tem o prescritor trabalhando com receitas como essa aqui, já digitadas, já ajuda bastante, porque você vai garantir essa legibilidade, né? A gente está acostumado a ver receitas que não são nem um pouco legíveis. Identificação da instituição e do profissional prescritor, número do registro no respectivo conselho profissional, fundamental também. Então, aqui está aqui bonitinho. Farmácia da natureza, nome do médico, CRM do médico. Então, são informações importantes. Identificação do paciente, também está aqui. Paciente fictício, sexo feminino, idade de 28 anos. Maravilha. E aí vem a questão: nomenclatura botânica, concentração barra dosagem, forma farmacêutica, respectivas unidades, etc. E é aqui realmente entra aquilo que vocês trazem, né? Inclusive, em algumas situações é até aconselhável, né, para não dizer obrigatório, né, que já trabalho com um nome científico, né? Então, tem algumas vezes que chegam prescrições, às vezes com nome popular, mas são espécies que você pode ter um certo confundimento, né? Então, quando você prioriza nome científico, você garante uma maior certeza de fato de qual que é o fitoterápico que você tá prescrevendo. Então, esse é um ponto importante, um ponto importante também. E aí tem essa questão da concentração e da dosagem. E aí, se da forma como for relatado na prescrição, não deixar claro, né? A partir do que vai ser essa concentração, a gente vai ter problema para identificar a correta concentração, certo? Posologia e modo de usar é importantíssimo. Duração do tratamento, local de emissão e assinatura e identificação do prescritor. Então a gente vê claramente que quando a gente pensa na questão da prescrição, existem regras muito bem já delimitadas, tá? Que precisam ser cumpridas, tá? Então regras que já são conhecidas para qualquer tipo de medicamento. E aí, quando a gente trabalha com fitoterápico, vai ter algumas situações, especificidades que a gente tem que também valorizar, né? Então, essa questão de definir eh, qual o tipo de derivado que eu vou trabalhar dessa planta medicinal para fazer a minha forma farmacêutica final e
muitas vezes essa opção por você trabalhar com o nome científico, porque aí você evita trocar espécies populares, né? Capim-limão, capim-santo, cidreira, né? Então é interessante você sempre priorizar o nome científico, né? E aí aquele negócio, a ausência de qualquer um desses itens pode acarretar o não atendimento da prescrição. Então, é nosso papel como farmacêutico analisar a prescrição e se entendermos que não está adequada, faltou alguma informação que é crucial, né? A gente vai entrar em contato com o prescritor, verificar se ele consegue resolver o problema, ou se a gente não conseguir, infelizmente, o correto é não atender, e não preparar, não manipular esse medicamento. E aí, a gente tem, por exemplo, aqui uma situação que é interessante. Quando a gente pensa nesse medicamento, tá, valeriana, tá? Então, a valeriana, você tem hoje no mercado diversas valerianas, que você pode ir em qualquer drogaria comprar, tá aqui alguns exemplos, certo? E você tem monografia da valeriana no formulário de fitoterápia da farmacopeia brasileira. Então, tá aqui, bonitinho. Então, valeriana officinalis, preparação extemporânea e tintura. E a fórmula 3. Então, você tem valeriana presente no formulário de fitoterápicos e você tem medicamentos fitoterápicos à base de valeriana que são comercializados, por exemplo, em drogarias. E aí, a pergunta: vocês acham que este medicamento poderia ser prescrito por farmacêutico? Não, não pode ser prescrito por farmacêutico nem por nutricionista, só médico. E vocês. Fica as três perguntas. Pode ser manipulado? Sim, Pelo que eu acabei de falar, existe industrializado? sim. E esse industrializado, ele tem algum padrão? Ele é padronizado? O que vocês acham? Assim, né? O industrializado ele é padronizado. Deve ter Até mesmo alguma o raça aí. manipulado. Tem um laudo, né? A gente recebe da matéria, Aham. e aí tem toda uma padronização para eles poder, aquele extrato seco poder ser comercializado. Isso. E aí, um outro ponto importante aqui. Nós temos aqui no formulário de fitoterápicos valeriana. Então, eu posso ter uma formulação que é a presente no formulário de fitoterápica da farmacopeia brasileira, que tem aqui a preparação extemporânea, pode ser um chá, e tem a tintura, e eu tenho os industrializados. O industrializado está muito claro, tá aqui, ó, venda sob prescrição médica, né? Valerimed, Valeriane, Valessone, tudo valeriana. Tá. Eu, como farmacêutico, não posso prescrever o industrializado, correto? Mas eu posso prescrever a formulação que consta no formulário de fitoterápicos? Sim, eu acredito que sim. É, Sabendo, né, tendo uma pós ou algo em relação à prescrição farmacêutica. Alguém discorda, concorda? A valeriana não pode ser prescrita, é só médico, né? Independente da forma farmacêutica. É porque assim, ele tem a ação central, né? E por isso que eles indicam a não, só a prescrição médica, pelo menos é isso que eu sempre ouvi, né? Eu também entendo que é só com prescrição médica.
eu ver o chat aqui se alguém falou alguma coisa. Então, olha só. Basicamente, o que que a gente tem? As formulações que constam no formulário de fitoterápicos, e aí eu tô falando aqui do formulário de fitoterápicos, aqui, ó, esse aqui, tá? Basicamente, a gente tem que ali pode ocorrer a prescrição pelo farmacêutico, tá? Então, nesse exemplo aqui, no caso dos industrializados, realmente não pode, porque está restrito para prescrição médica. Mas as formulações que constam no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, e aí, uma tintura, muitas vezes uma preparação extemporânea, essas, tá, podem ser prescritas por farmacêuticos. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente trouxe esse exemplo para mostrar justamente isso, tá? Então, existe um rol de fitoterápicos, tá? E aí, se está no formulário de fitoterápicos, eu vou falar que é uma formulação oficinal, nesse caso, já que é o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, tá? E aí, isso te possibilita que ocorra a prescrição pelo farmacêutico, nesse caso aqui, ó, que está no formulário, tá? Que se você pegar o primeiro formulário de fitoterápicos lá atrás, 2011, 2010 mais ou menos, ele foi construído em cima da RDC de drogas vegetais. Então, basicamente, ele só tinha, não vou falar que só tinha, mas a maioria deles era só preparações temporâneas, né? Que eram as 66 drogas vegetais que tinha na RDC, se não me engano, RDC 10 de 2010, que ele desenvolveu o formulário. E aí tudo bem, tinha lá xarope de guaco, uma outra coisinha a mais, né? Mas basicamente, depois, a Anvisa, então, com a farmacopeia brasileira, lançou uma segunda edição desse formulário e aí ampliou para diversas tinturas, algumas preparações em cápsulas, etc, tá? Mas, tá? Conceitualmente, se está no formulário de fitoterápia da farmacopeia brasileira, a gente pode prescrever esses medicamentos que constam aqui, beleza? Então, esse é É, tem uma dúvida assim, né? Uhum, Porque os medicamentos industrializados, os fitoterápicos, ele tem uma concentração, como é que se diz? Mais precisa em tá, relação à apresentação. E quando a gente vai para uma apresentação do formulário oficial, e aí, por exemplo, vai, né, uma concentração de 0,3 a 3 gramas, como está escrito aqui. tá. E aí não seria um risco maior o farmacêutico estar prescrevendo nesse tipo de apresentação, tipo uma preparação extemporânea, que a gente não sabe exatamente qual a concentração que vai ocorrer em relação à absorção desse tipo de apresentação e tudo mais. Então, aí entra a questão da gente estar sempre aliado com a qualidade do produto, né? Então, por mais que você faça a prescrição, mas você tem que pensar que o ideal é você indicar ou esperar que o paciente sempre vai buscar manipular esse medicamento ou adquirir esse medicamento em locais que realmente garantam esse controle, né? Porque vamos pensar, se você Uhum. pensar numa RDC de farmácia viva, tá? Então, por mais que você faça manipulado ou uma farmácia de manipulação, mas exige todo um controle de qualidade que você vai ter que se basear para Sim. garantir, né, um nível do grupo de princípios ativos que vão fazer o efeito, tá? Eu tô até abrindo aqui o formulário para dar uma Sim. olhadinha. Valeriana. Ó, quando eu olho a valeriana aqui no formulário, então tá, realmente, preparação extemporânea, e aí baseia muito na própria Organização Mundial da Saúde e no EMA, que tá até aqui, ó. Tintura, e aí vai ter algumas formulações de tintura, tem extrato fluido e tem cápsula. Tá? Então, se você pegar hoje o formulário de fitoterapia farmacopeia brasileira e você for na parte de valeriana, tá? Ele vai ter desde a preparação extemporânea
a tintura e vai passar também pelo extrato fluido e cápsula, tá? E aí a cápsula ele vai trazer a questão do extrato seco, tá? E aí aqui ele traz extrato seco, fórmula 7, é. E aí nesse caso aqui a gente consegue então ter a nossa prescrição. Deixa eu pegar aqui para eu ver uma bula, Valerimed. Não sei se eu posso contribuir um pouquinho Pode, com claro, por favor. a minha prática, assim, de prescrever muita preparação extemporânea, até para a colega ali que perguntou sobre essa amplitude da dose aí, né, de 0,3 gramas. Eu acho que nesse caso, a gente precisa levar em consideração algumas coisas referentes ao próprio paciente, né, como, por exemplo, peso corpóreo, idade, severidade dos sintomas. Uhum, Então, a preparação extemporânea, ela, por si, essas doses que estão no formulário, elas são doses muito seguras, uhum, mas essa variabilidade aí, eu confio e acredito, e a minha prática aí prescrevendo no SUS desde 2017, e levando em consideração essas doses que o formulário apresenta, é justamente levar em consideração essas particularidades de cada paciente. Dentro dessa dose aí que eles colocam, você tem uma boa margem de segurança e você pode transitar. E como o colega colocou ali no chat, também quando a gente tem protocolos, enfim, municipais, ou enfim, dentro dessas formulações oficiais e oficinais, a gente tem a liberdade, né, de transitar ali. Você pode botar 0,5 gramas, você uhum. pode botar, né? Então, acho que por aí, eu não sei se eu assim consigo contribuir um pouco com a colega. Sim. Ok, obrigada. De nada. Então o que a gente percebe é isso, né? Que no caso a gente tem, então, você pode ter tanto a parte industrializada quanto a parte manipulada, tá? E dentro do manipulado você pode ter o que a gente chama de magistral, que aí foi uma formulação que foi criada sem ter nenhuma especificidade, ou os oficinais, que são o que hoje, no caso, no Brasil, vão estar presentes no formulário de fitoterápia da farmacopeia brasileira, tá? E aí, se você tiver a oportunidade de, por exemplo, assim, pegar o formulário de fitoterápica, a gente vai ver que muitas das fórmulas que estão presentes no formulário, muitas se basearam, por exemplo, na agência europeia, né? Tudo bem, valeriana é uma planta que você tem presença em outros locais, então a gente percebe que no caso da valeriana especificamente, todas as fórmulas que constam no formulário de fitoterápicos, tá? Elas foram referenciadas a partir da agência europeia do EMA, tá? Então, são formulações que a gente vê, por exemplo, que não vai ser usado somente aqui, já é usado em outros locais também, beleza? Então, esse também é um ponto importante. Então, esse caso 1 aqui, a ideia era justamente essa, era a gente entender o que que a gente tem que analisar quando chega uma prescrição para a gente, tá? E essa questão que a gente tem hoje clara de que você tem alguns fitoterápicos, né, muito consolidados, que você tem ele industrializado, e os fitoterápicos que você tem também manipulados. E aí, quando eu penso no manipulado, eu tenho, por exemplo, um compêndio interessante que é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, tá? E aí, pensando no nosso na nossa atuação como farmacêutico, e até porque um dos focos do curso era trazer essa questão de prescrição, tá? Então a gente vai ver que tem alguns fitoterápicos que a gente vai ter uma certa restrição da prescrição dos industrializados, mas a gente percebe claramente que quando consta no compêndio, né, no caso da farmacopeia brasileira, no formulário de fitoterápicos, a gente tem essa atuação para poder estar prescrevendo eles. Se eu deixar aqui sem modo de apresentação, fica ruim para vocês, que aí eu consigo ver vocês melhor. Ou tá ruim para ler, Não, dá para ler, tranquilo. tá? Cara, que aí é bom que eu não me restringe. Tá, esse é o caso 2. Olha só. Senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde foi dispensado o fitoterápico manipulado cápsulas de cúrcuma.
Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao referido medicamento. Então, essa senhora aqui foi na farmácia do município e foi dispensado para ela cápsulas de cúrcuma, tá? E aí, aqui, o que ela trouxe de relato para o farmacêutico? Abre aspas. Comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. Como houveram essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à qualidade do medicamento. Não sei se algum de vocês já vivenciou uma situação dessa, mas alguém tem alguma sugestão do que pode ter acontecido? Por que essas cápsulas começaram a grudar? Ou por que elas ficaram amolecidas? Acho que a primeira coisa que É. deve ser observado é o armazenamento que ela fez, se tinha aqueles pacotinhos de sílica. Isso, e acabar de falar isso, sobre o armazenamento, acho que é a primeira coisa a gente vê, né? Fundamental. Eu Fundamental. ia falar a umidade, o armazenamento, aonde ela provavelmente colocou, porque provavelmente ela pode ter colocado no banheiro, muitas das pessoas colocam no banheiro, e aí isso fica ruim por conta da umidade, ou perto de lugares com sol, perto da cozinha, né? Uhum. E isso também estraga o sol, a questão para proteger do sol. Tanto que é importante sempre colocar a etiqueta para abrigar do sol e da umidade junto com o rótulo do medicamento. Mas em relação à cúrcuma também, ela é higroscópica, né? Então, assim, a Sim. farmácia tem que tomar esse cuidado em relação ao recipiente correto para um fármaco higroscópico. O uso da cápsula vegetal também é interessante, porque para esses produtos higroscópicos, porque ela segura bem a umidade. Então, assim, o uso da cápsula vegetal para essas matérias-primas higroscópicas. E também uma coisa que eu também sempre converso com o cliente às vezes pega a garrafa d'água na geladeira, a mão fica meio molhada, joga o medicamento direto na mão, a mão está meio molhada e devolve, que caiu mais medicamento, devolve o medicamento para o frasco, e isso aí também gera umidade no produto. Muito bem. Acho que esse estava até mais fácil. Mas basicamente, vocês foram numa linha bem interessante, que é justamente essa. Então, primeira coisa, como é que usou esse medicamento? Armazenamento, ponto principal. Se a embalagem está bem fechada ou não está. E aí, né, não custa mais perguntar se tem foto da cápsula, se tem foto da embalagem, ou se trouxe, né, para poder ter uma avaliação. E aí, trouxeram um ponto importante em relação à questão da cápsula escolhida, né? Mas esse ponto aqui, ó, vou mostrar aqui. Então, aqui seriam as cápsulas grudadas. Você pega uma, já vem um monte, né? Então, essa cápsula grudada. Essa embalagem, a gente fala leitosa, entre aspas, acaba protegendo da luz, tá? Mas o ponto importante é isso aqui, ó. Realmente, alguns extratos secos são higroscópicos. E aí isso acaba podendo provocar esse amolecimento da cápsula. E aí acaba que ela fica grudada, né? Então esse extrato pode ficar escuro, etc. Beleza? E aí, como foi falado pelo colega, a questão da escolha do recipiente é um ponto importante, tá? Então esses pontos são importantes, que acabam sendo especificidades, por exemplo, acabam sendo interessantes. Então, por mais que às vezes só a escolha do frasco adequado, trabalhar com alguma coisa que vai reter a umidade para evitar que vá para a cápsula, mas mesmo assim a gente tem que pensar que esses extratos secos geralmente são higroscópicos, então na preparação da cápsula já tem que tentar minimizar essa situação, né? E aí, por exemplo, tem algumas pessoas que manipulam que vão aumentar a quantidade de recipiente, por exemplo, tá? Então vai depender muito de quais são os extratos secos que eu estou trabalhando, tá? Para eu conseguir ver a quantidade de recipiente que eu vou trabalhar proporcionalmente, tá? E pode ser que às vezes, dependendo do que você trabalha, você até fracione em mais de uma cápsula, porque às vezes não vai caber numa cápsula só, né? Então é comum às vezes você ter uma dose que vai ser mais de uma cápsula, por exemplo, tá? Então, mas basicamente o ponto é esse. Eu acho que quando chega para gente uma informação, um questionamento de que aconteceu algo com o medicamento que foi dispensado, né, é fundamental tentar
ver, né? Ou pelo menos ter alguma foto para você tentar entender o problema, do que simplesmente só a pessoa falar assim, "Ah, as cápsulas estão grudadas, né? Então, e aí, lógico que toda vez que a gente pensa em alguma alteração, algum problema relacionado com isso, o que vem à cabeça, primeiramente, é a questão do armazenamento, né? Onde as pessoas estão armazenando esses medicamentos. Como que elas estão fazendo para pegar essa cápsula quando ela vai tomar no momento que tem que tomar essa cápsula, tá? Então, esses são pontos importantes que precisam ser trabalhados e discutidos para tentar melhorar. E aí, E, é que eu falei, é um ponto importante aqui, tem uma etapa também que aí já é da farmácia de entender que você tem, durante a preparação do medicamento, durante a manipulação do medicamento, um problema a ser resolvido ou uma situação a ser minimizada, né? Já que você tem essa questão da higroscopia em extratos secos. e em relação a droga vegetal, no caso, a cúrcuma em pó, sem ser o extrato seco, que pode ter essa apresentação também, né? Sim. Do pó, da cúrcuma em pó, em vez de ser o extrato seco. Ele é também higroscópico, Alguém tem alguma sugestão de resposta? porque quando tem farmácias, tipo farmácia da natureza, que ele tem essa apresentação de cúrcuma em pó, né? Uhum. E que não seja o extrato seco. E também tem algumas informações, tipo, no caso do extrato seco, teria que acrescentar a perina. E a cúrcuma em pó não necessitaria. Então, como seria essa parte? Porque, por exemplo, na nossa farmácia, ainda não estamos manipulando farmácia cúrcuma, né? Tá. Mas foi definido que seria a cúrcuma em pó e não extrato seco. Uhum. E eu fico assim nessa dúvida em relação à apresentação. Assim, professor, eu já trabalho há algum tempo em farmácia de manipulação e Uhum. praticamente no mercado não tem mais a cúrcuma em pó. A gente compra, no caso, a que é doseada em, no mínimo, 95% de curcuminoides. O que vai determinar é Uhum. a concentração de curcuminoides, Uhum. né, Uhum. dos três principais. Então, assim, a maioria deles já é importado, vem da Índia, né? Isso. Eu acredito que esse pó, as farmácias de manipulação não trabalham. Isso é mais casas de raízes, essas coisas. Eu acredito que em farmácia não tenha esse aí. A E maioria... nas farmácias vivas, Pode falar, Mia. é porque Olha, eu acho que em farmácia viva farmácias tem droga vivas, vegetal, sim. Inclusive a de porque Jardinópolis. Isso. Se eu não me porque engano, ainda a de não. Jardinópolis tem a droga vegetal mesmo. Eles secam a cúrcuma lá, moem, transformam em pó, ela inteira, né? Uhum. Acredito que eles façam doseamento depois para ver dessa droga vegetal se está com os curcuminoides, mas não é padronizado, porque não é um extrato seco, mas eles acabam fazendo o controle de qualidade, mas é a droga vegetal mesmo, o rizoma desidratado inteiro, pulverizado, né? Isso. Que foi Pelo até. menos era a última informação que eu tinha. Aham, aham, é isso mesmo. Que foi É até. porque é mais difícil, né, para uma farmácia viva chegar ao extrato seco, porque teria que ter toda a tecnologia para produzir o extrato seco. Isso. E E no caso da. diferente da farmácia de manipulação, que aí a farmácia de manipulação já adquire o extrato seco doseado e tudo mais. Exato. E até mesmo para quem assistiu o primeiro encontro síncrono, teve até um caso clínico que era relacionado à cúrcuma, né? E tinha até uma questão lá de um videozinho, né? Que mostrava como é que você fazia o processo de lavagem, depois como é que você fazia o processo
de secagem do rizoma da cúrcuma, né? Você pode fazer até como se fosse batata chips e depois secar. E aí, nesse caso, você não vai ter esse problema assim, do escurecimento, igual tá aqui no slide do extrato seco. Então, basicamente, só para vocês visualizarem, ó. Extrato, tá com maltodextrina, tempo 0 e 72 horas depois. Então, já escureceu. E aqui o extrato com aerosil 200, tempo 0 e depois de 123 horas, eu acho que tá aqui. Ou seja, então ele realmente escurece o extrato seco, tá? É diferente mesmo. Diferente de você trabalhar, por exemplo, com a droga vegetal, secar o rizoma e pulverizar. Aí, nesse caso, você não vai ter muito isso, tá? Mas, como o colega falou, farmácia de manipulação em geral, muitas vezes vão adquirir o extrato seco. Mas farmácia viva, até pela questão da tecnologia, pode ser que eles prefiram é, trabalhar com rizoma e fazer a partir do pó, né? Ou talvez a tintura, né? Uhum. Algo nesse sentido. E, por exemplo, no caso da cápsula, em vez de tomar uma cápsula, talvez tenha que tomar 2 cápsulas ou mais para atingir, né, a concentração de curcumina. Isso. E aí, vamos ver o último caso clínico. Olha isso aqui. Paciente MP, 48 anos, vendedora, apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação. Então tá aqui uma prescrição. Xarope de guaco, 300 ml. Então tá aqui, ó, tintura de bicana levicata, xarope QSP, 300 ml, tomar 10 ml 3 vezes ao dia durante 10 dias. Beleza, então esse aqui vamos voltar como se fosse igual o primeiro lá. Então não é uma questão de problema em relação ao medicamento, mas aqui tem uma prescrição. E aí a pergunta é: quais providências relacionadas à paciente e à prescrição o farmacêutico deve tomar? Então chegou uma paciente, tá? Basicamente ela tem uma prescrição de um xarope de guaco só. Que tipo de informação a gente pode tentar buscar dessa paciente? Ah, Se colega, esse eu colocaria paciente que é ele é diabético. diabético. Show de bola, isso aí. Importantíssimo. Se tem problema cardíaco, arritmia, que é o medicamento que ela utiliza. Também o anticoagulante, né, se ele Uhum. utiliza. Mais alguém? E aí olha que interessante. Então, fundamental a gente fazer esse tipo de questionamentos para identificar se realmente essa formulação é a mais adequada para esse paciente. E aí, olha que interessante. Quando você faz essa anamnese, esse cuidado farmacêutico, como você quiser tratar, você descobre que a paciente é portadora de diabetes tipo 2 e está em tratamento com metformina. E aí, se você sabe que a paciente tem diabetes, você acha que essa formulação é a mais adequada? Não. Não. Não vai ser, certo? E aí a gente tem que então pensar em qual que vai ser ter que mudar esse meu veículo, né? Então é pensar qual que vai ser a escolha mais adequada para esse tipo de formulação. E aí a É gente uma pode tintura. trabalhar modificando esse xarope base, certo? Fazendo um xarope dietético. Ou a própria preparação extemporânea, né? Ou, Também. ou a Mas própria. aí teria que conversar com o prescritor, né? Isso. Penso eu aqui, não dá para substituir assim a forma farmacêutica sem conversar, já que ele. E tem toda a questão da demulcência, né?
do próprio xarope, essa coisa emoliente que vai ajudar na. Então, acho que mais, de repente, ir para a questão do xarope para diabético mesmo. E caso não der certo, talvez mudar a forma farmacêutica com o consentimento do prescritor. Prescritor. Exatamente. Então, a ideia inicial é buscar é, mudar o veículo, em vez de fazer o xarope base, fazer o Edulito, né? Que é direcionado, então, a esse xarope sem o uso de açúcares, né? Que você encontra. Tem algumas formulações industrializadas que têm já o Edulito, mas também não necessariamente você tem que ficar preso no xarope, né? Então, poderia ser avaliado, por exemplo, junto do prescritor, disponibilizar outra forma farmacêutica, né? No caso do guaco, uma preparação extemporânea, por exemplo, tá? Seria uma opção interessante. E aí, a gente trouxe esse caso, por quê? Esse caso é importante porque a gente percebe claramente que é, o fitoterápico que está sendo prescrito, ele tá sendo prescrito para uma situação que não necessariamente é diabetes da pessoa. A pessoa, ela é portadora de diabetes, tipo 2, mas ela foi no médico, talvez por algum problema respiratório, e foi passado o xarope de guaco. Legal? Talvez faltou do médico, né, fazer uma anamnese correta para identificar, não, essa paciente tem diabetes, eu não vou prescrever um xarope. Então, ele mesmo já deveria ter feito a prescrição correta, né? Correta no sentido de que ter passada a forma farmacêutica, a formulação mais adequada, considerando o quadro do paciente. Mas ok, né? Não conseguiu fazer, né? Ou então vacilou. E aí, beleza. Denise, Pode falar. queria pontuar uma coisinha aqui. Eu não trabalho em farmácia de manipulação, eu trabalho numa farmácia do SUS, Uhum, né? E nós dispensamos guaco lá. legal. Eu consigo ver isso todo dia, sempre, entendeu? Eles passam para pacientes diabéticos e eu vou lá, falo, Roberta, não tem outro, então é esse mesmo. Aí o que eu faço? Vou lá, oriento o paciente, porque tem prescritor que ainda coloca 2 frascos. Uhum, Um frasco dá o tratamento, né? Que a gente faz a conta lá, vê que dá. Eles colocam 2, eu vou lá, dou um, aí o paciente, não, o médico botou 2. Eu falei, não, mas a conta está errada. Aí, quando eu vou lá falar com o médico, ele fala, Roberta, é fitoterápico. Cara, assim, é assim, um aborrecimento, sabe? Eu não sei se isso acontece com os colegas aí que trabalham em farmácia de manipulação, de ligar, porque eu tô todo dia ali com o médico. É bem complicado. E o seu é farmácia do SUS. Sim, farmácia do SUS. E aí lá é o guaco industrializado. Isso mesmo. Tá, legal. Eu fico feliz e fico triste. Vou explicar. Fico triste porque a gente percebe que, infelizmente, ainda tem essa cultura dos prescritores. Ah, é só um fisioterápico, não vai fazer mal, não sei o quê. Mas fico feliz que no seu município a gente está tendo dispensação de fisioterápico. A gente sabe que a gente ainda não conseguiu chegar em todos os municípios, né? E a gente sabe também que, por mais que a gente, como assistência farmacêutica, tenha a vontade de ter. eh, fitoterápico, pensando na rede pública de saúde, e aí eu falo tanto em nível industrializado, tá? Você tem 12 fitoterápicos na Rename hoje que o município recebe o recurso do componente básico, tripartite, ele pode comprar os fitoterápicos da Rename, além de comprar todos os sintéticos bonitinho, da sua relação municipal de medicamentos, tá? Ou ele pode também estimular a farmácia viva, a farmácia de manipulação, tranquilo, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, não é um pleito que é exclusivo da assistência farmacêutica, né? A gente sabe que no SUS, qualquer medicamento para ser dispensado exige prescrição. No SUS, independente se ele é sob prescrição ou não. Eu sei que eu posso ir em qualquer drogaria aqui em Brasília, tá? Vou lá nas gôndolas, pego o guaco, pego o cachorro, pego um monte de fitoterápico. Não falo nem oi para a pessoa, vou direto pro caixa e pago, né? Mas a gente sabe que Sim, no SUS, não existe isso. Não existe o paciente chegar direto na farmácia.
falar, fulana, me dá um xarope de guaco. Não, você tem que passar no médico, o médico vai prescrever, vai para farmácia. Então, Isso. é importante ter aliado, né, a ciência farmacêutica com o interesse de ter fitoterápicos, mas também o corpo clínico prescritor, não vou nem dizer médico, o corpo clínico prescritor também interessado em realizar a prescrição, né? Então eu fico triste porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitos prescritores que ainda entendem que fitoterápico, não, vou passar, mas eu sei que vai ser no máximo um coadjuvante no tratamento, né? Isso Mas aí, fico isso. feliz de, pelo menos, no seu município, E ter. assim, é um dos nossos carros-chefe, é o guaco e o Imagino, sulflavona também, sabe? Muito imagino. usado e são medicamentos que têm dado muito certo também para o tratamento da menopausa. Uhum, É muito usado. legal. E que mal lhe pergunte, Sim. qual município que é o seu? Rio de Janeiro. Capital? Sim, Ah, capital. É, Legal. em Manaus também sai bastante o xarope de guaco, né? Uhum, Mas a apresentação foi colocado é, sem o açúcar sacarose, né? Que é para poder ser dispensado também para os pacientes diabéticos. Então, ele é um produto industrializado, mas que possibilita dispensação para os diabéticos também, evitando assim esse problema de não poder dispensar ou de ter que orientar o médico, uhum. mandar retornar ao médico. e Aqui eles também. alegam, Posso falar? eles, Não Ei, achei Gabriel. o negócio de levantar Eles, a a- mão. ah, eles alegam lá para mim que é o único xarope que eu tenho que é expectorante, né? Uhum. Porque o único que eu tenho lá na farmácia que é expectorante, né? Seria ele, o outro é histamínico, né? Isso, isso. Então eles passam assim, é igual água, sabe? Entendi. Assim, é muito que eu dispenso todos os dias. Posso falar? Nossa farmácia aqui no SUS, estão me ouvindo? Sim, pode falar, Fabiana. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a única farmácia de manipulação no SUS, no município, e eu trabalho lá há 23 anos. E guaco, a gente faz xarope de guaco só com açúcar também. A gente tá tentando fazer o sem açúcar, mas tá difícil, não liberaram e tal. Para esse ano, a gente ainda está tentando fazer a fórmula nova. É uma das fórmulas que está na aula 5. Uhum, Mas nós já dispensamos cápsulas, a gente compra todos os extratos secos, os extratos fluidos, tudo por licitação. E esse ano a gente já fez mais de 1,5 milhão de cápsulas. Ah, a farmácia atende 20 mil pessoas ao longo do ano, são mais de 50% dos habitantes. E em torno de 10 mil habitantes retiram fitoterápicos todos os meses na farmácia. A gente faz um trabalho de acolhimento aos médicos quando eles iniciam o trabalho na farmácia, no município. Então, esse médico vem, ele chega. Primeiro, ele é atendido, é acolhido pela equipe de enfermagem uhum. da atenção básica. Depois ele passa pela farmácia, depois ele passa pelo diretor clínico, depois ele passa pelo regulador. E quando a gente capacita eles para os fitoterápicos, eles ficam apaixonados e começam a prescrever direto. Só que nós temos umas fórmulas padronizadas. A gente tem 64 fórmulas manipuladas e 41 tem fitoterápico. A E qual gente que é o usa seu, 10 dos 12 fitoterápicos da Remume, mais outros fitoterápicos que não são da Remume, tipo valeriana, mulungo. Bem legal. e qual que é o seu município? Meu município é Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Somos a única farmácia desde... Ela começou em 1999, fechou Uhum. no ano 2000, quando veio a RDC 73. Aí a gente adequou ela, em 2002 a gente reabriu e funciona até hoje. E é financiada exclusivamente com verba própria, municipal.
Ai, Fabiana, acho que tu tinha que inscrever isso aí no COSEMS, tu já fez isso? Ah, já fiz, mas a Ah, gente já ganhou isso é o uma prêmio baita de uma do. experiência, né? Pô, É, a gente ganhou o prêmio gestor público. A gente fez uma, em 2019, a gente fez uma estatística, um valor de quanto o município deixou de gastar, quanto o município fosse comprar os fitoterápicos prontos, ou sim. por licitação, a gente fez 3 orçamentos nas farmácias de manipulação privadas no município, e a gente economiza, tipo, a Se gente vocês gastou inscrevem, 59 mil e se fosse comprar, a gente gastaria 650 mil na época. é que se vocês inscrevessem, por exemplo, esse fluxograma do acolhimento do pessoal da fitoterapia para os médicos que chegam na rede, cara, isso aí é Uhum. uma experiência para outros municípios muito importante, Eu sabe? Porque escrevi, eu tem escrevi uma na Mostra desconexão SUS. nisso. Isso, na Tem. Mostra Brasil aqui tem SUS. Eu escrevi, só que aí eu fiquei com uma nota de 81,5. Só que como eram muitos municípios aqui no Rio Grande do Sul, na minha região, eu não fui classificada para levar para o Congresso, sabe? Que Então, achei uma estranho. pena, uma pena. Agora eu escrevi para o Conselho Federal de Farmácia, mas aí eles ah, me pediram umas adequações lá, que talvez eu não tinha escrito direito, e aí agora eu não consegui editar. Vamos ver se vai dar ou não. Quem sabe o ano que vem. Tomara que sim. Uhum. A gente, é todo um relato do acolhimento que a gente faz desde 2013 com os médicos. Esse acolhimento começou quando vieram os primeiros médicos cubanos, porque eles não sabiam prescrever, né? Eles não conheciam os medicamentos e tal, daí eles ficaram um tempão ali na farmácia. E a gente começou a ver que dava certo. E aí a gente começou a fazer para todos os médicos, todos que entram na rede, passam pela farmácia, passam pelo médico regulador do SUS, que explica todos os protocolos, GERCOL, tudo. Bem legal. O Legal. médico chega na unidade básica para atender, ele já sabe tudo. Já tem senha, já tem tudo. Então tem mais de 20 anos a farmácia. Tem, uhum, mais de 20 anos. Eu comecei ali em 2001 e aí eu comecei a trabalhar para readequar ela à RDC 33 na época, né? Uhum. A gente reinaugurou ela em 2002 e desde então a gente foi atualizando, atualizando. Nossa, na manipulação a gente tem 17 funcionários, uma farmacêutica. Na dispensação nós somos 2 farmacêuticos e mais 15, 16 funcionários atendendo. A gente atende umas 1.000 pessoas por dia. Mas Um aí o foco município é. de 37 mil habitantes, né? Ah, isso que eu ia perguntar. Quantos habitantes tem o município? 37 mil. Então é Mais de bastante. 50% da população passa pela farmácia. Legal. Eu fico feliz de. Obrigada, Se são, gente. se são 20 anos, significa que mudou a gestão, provavelmente mudou a gestão de partir do A para o lado B, B para o lado A, e mesmo assim permaneceu a Sim, os farmácia, né? políticos, a farmácia de manipulação é a menina dos olhos de todos os gestores. Não interessa o partido que ele é, Entendi. porque os pacientes reconhecem e gostam, e os médicos aproveitam isso, né? Legal. Então, eles têm várias opções. E todos os partidos que entraram, desde que eu tô ali, já passou PMDB, PTB, Uhum. PP agora, todos apoiam, incentivam, financiam com verba própria. E Legal. fazem campanha política, né, em cima da farmácia. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês já chegaram a mandar proposta para o edital que a gente faz lá no Ministério da Saúde, da Fito? A gente mandou, teve um ano que a gente eh, ficou na berlinda, mas Entendi. o nosso gestor ainda não está consciente assim de que ele quer fazer a farmácia viva, porque ah, eles acham que ainda que a gente não tem um espaço tão adequado para plantar, sabe? Nós temos a farmácia de manipulação pronta, Entendi. mas funciona super bem, a gente tem tudo que precisar. Só que para plantar, a farmácia viva tá complicada, assim, eles acham que não vão dar conta de manter. Entendi. E vocês usam algum sistema de informatizado?
A gente usa o HOS da inovadora, não, não é inovadora, é, é de Bento Gonçalves até, é HOS Sistemas, mas ela tem um outro nome. ah, Tá. Então vocês usam o sistema próprio, vamos colocar assim. Não usam a o gente, óleo. não, a gente paga esse sistema. Entendi. É um sistema de informática, só que a gente não conseguiu linkar ele com o Gemos, que é o sistema que a gente usa na básica. Entendi. Mas Não está subindo, né? É isso que está tá subindo preocupado, Benilson. É, alguma coisa sobe, porque tipo espinheira santa, alcachofra, cáscara, tá, ginkgo não é da coisa, mas a gente faz ginkgo, isoflavono, isso sobe pelos Gemos porque a gente adaptou para encomenda, o paciente vem, ele tá. encomenda o medicamento e daí esse a gente envia. Aí depois a gente tem outro sistema lá na manipulação, onde faz a ordem de manipulação, faz rótulo e Mas aí isso está vinculado com o Horus ou o Benafar, Fabiana? os que tem no Horus, sim, os outros não. Tá. Ah, Não, já fico feliz. É, Porque, não sei, acho que vocês devem ter visto, mas foi Hum, pactuado na CIT agora esse mês passado, né? Quinta-feira passada, uhum, um, aham. um recurso incremental, né? Que vai Sim, eu ser vi. dado que vai ser dado para os municípios e basicamente o que a gente vai olhar vai ser justamente movimentação. Ou seja, É, municípios que enviam dados para o Ministério da Saúde, ou via Horus, ou sistema próprio via Benafar, de uhum, fitoterápicos da Rename, né? uhum, Ou, não, na verdade, a gente ampliou. De fitoterápicos em geral, a gente vai selecionar municípios para receber esse recurso, entendeu? E aí, uhum, por mais que às vezes, qual que é a ideia? Às vezes o município não consegue no momento, ou não tem a vontade naquele momento de desenvolver uma farmácia viva, né? Por exemplo, que é uhum. os editais que a gente faz lá no departamento. Mas ele pode, por exemplo, receber esse recurso, que é um recurso incremental que vale para qualquer tipo de ação relacionada à política de plantas medicinais. Uma Ah, capacitação, recurso de custeio para você colocar na farmácia. Então, uhum. fica de olho. Benilson, A a gente fez, gente. a minha colega enviou, ela recebeu um e-mail Uhum. do Ministério e ela enviou uma lista com todas as fórmulas fitoterápicas que a gente faz. Eu não sei se ela enviou demanda, mas as fórmulas eu sei que ela enviou essa semana para alguém que pediu para ela de algum órgão Isso, aí do Ministério. isso. Mas no Benafar, se você for olhar, o Benafar a gente começou mês passado. Antes era o Benidasaf. Tá. Sempre foi, Não, os legal, que são da legal. Rename sempre foram. Legal. É porque a gente pediu para os municípios, não lembro se foi via Hum, Conais ou Conasens, para mandar justamente isso, essas formulações que às vezes o município trabalha, manipulada, uhum, mas que não uhum, estava cadastrada lá, o Catimate, bonitinho, é, para a gente poder aham, fazer, e aí que aí ele consegue subir também essas informações, entendeu? Porque para a gente é ah, interessante ter ótimo. informação não só do industrializado, mas a gente também quer saber o que os municípios têm manipulado, né? Até para pensar Sim. em futuras incorporações, etc, né? Mas fico Ah, a feliz. gente manipula 64 fórmulas. E os campeões fitoterápicos que a gente tem são a valeriana. A gente Uhum, faz valeriana 50 miligramas e 100 miligramas, ginkgo biloba. E a gente faz duas fórmulas, um composto vegetal calmante que a gente criou com passiflora, mulungo e valeriana. E um composto vegetal antivarizes que tem ginkgo, castanha da Índia e rutina. Então, uhum. esses não vai, e esses são o nosso maior volume. E um gel de arnica que a gente faz com diclofenaco. Então, isso não é, nenhum é da Rename, né? Uhum. Aí esses não vão, e esses são os campeões, assim. Entendi. Muito legal. Uhum. Uma pergunta: se vocês não cultivam, fazem aquisição da Uhum. matéria-prima? Sim, tudo por licitação. Aí a minha colega a Rebeca, ela tá inclusive no curso, mas como ela tem bebê pequeno, acho que ela não tá participando das lives. Ela fez uma padronização de teores. Então, antes, quando a gente compra, a gente faz a licitação, né? Porque o órgão público tem que comprar por licitação. E aí a gente pega o laudo do produto. Se o laudo não tá no teor que a gente quer, então a gente
aceita. Então, tem que passar para o próximo colocado até conseguir, porque senão, cada vez que o paciente vai vir ali, ele vai levar uma concentração de medicamento, né? Então, a gente padronizou o teor e faz o cálculo do fator de correção na hora de fazer a fórmula, né? A cápsula. Sim. Uma dúvida, esses medicamentos que vocês produzem, eles estão na Remume? Vocês têm Estão no Remume? Remume. A gente tem tudo no Remume. Aí o médico chega ali, a gente capacita eles para mostra todos por que que funciona. Tipo, na nossa Remume nós não temos nada para labirintite, né? Então a gente indica, olha, pode prescrever se o paciente não tem condições de comprar outra coisa, pode prescrever uma ginkgo biloba. Mas claro, cuida da interação medicamentosa, porque todos os medicamentos fitoterápicos, eles têm interação, eles são a maioria é metabolizada pela CYP e tal. E eles saem fissurados. Daí a gente paramenta eles, coloca eles dentro da manipulação e eles ficam encantados. Fabiana, você falou em fator de correção. Você Hum. faz fator de correção fitoterápico? Se sim, qual que você faz? Ai, não sei te responder porque eu fico mais na básica. Quem faz essa parte é a minha colega, a Rebeca. Aí eu não sei te responder do qual Não. e inclusive hoje a gente estava olhando a fórmula os recipientes que vocês sugeriram ali, os nossos são um pouquinho diferentes. A gente usa bastante amido, acho que é amido que a gente usa. E a gente agora vai, estudar de novo, baseado na fórmula de vocês, para ver o que a gente vai ter que adequar. Ok, Fabiana, obrigado. Muito Fabiana, legal. eu posso fazer uma pergunta? Pode? Eu quero saber uma coisa, em relação a estoque, como é que vocês fazem com estoque mínimo? Vocês fazem estoque mínimo das preparações? Não, não tem estoque mínimo, não pode. A gente tem só bases galênicas, né? O resto a gente não tem estoque mínimo. Aliás, a gente deixa o xarope de guaco pronto. A solução de clorexidine para bochecho também, Uhum. porque pode. A Rebeca fez um estudo e entrou em contato com a vigilância, e esses a gente deixa, tipo, faz um lote assim de 2 litros. Aí dura um dia, 2 dias, assim vai. Depende do período, né? Mas o resto não tem estoque mínimo. O paciente vem no balcão da básica, ele encomenda, a gente lança ali no Gemos, a gente cadastrou sem valor, né? Tudo como manipulados. E aí a gente gera um ticket de canhoto e esse paciente vai ficar com uma via que está marcada a data para ele retirar e a outra via fica para nós, junto com a receita, vai para manipulação. Aí lá o colega, o funcionário do administrativo, soma, tipo assim, amanhã vai ter tantos compostos calmantes, vai ter tantos valeriana, tantos, e se ele gera as ordens de manipulação baseada nos tabuleiros que a gente tem de 300 cápsulas. E aí, encaminha para manipulação. Fazem aquelas 300 cápsulas, enquanto isso ele fica digitando o nome do paciente, o rótulo, o médico, posologia, rótulo, é medicamento, é farmácia de manipulação mesmo, apesar do enorme volume que a gente tem. E aí, quando chega na a etapa final, né, do produto acabado, aí a menina que trabalha, tem 2 meninas que trabalham ali, elas então etiquetam, separam, contam, é 30, 60 para fulano, é 20 para ciclano, e aí registra para voltar para a dispensação. E aí o paciente vem buscar na data agendada. A gente geralmente dá uns 4, 5 dias. Ah, tá. Então, Fabiana, é legal, hein, a organização de vocês. Poxa, tá de parabéns mesmo. Aí vocês, não, é excelente, gente. Eu já Uhum. vi, já tive umas experiências com farmácia de manipulação municipal, que nem tem em Capão Bonito, que é uma tristeza. Agora, vocês está de parabéns. Muito E, obrigada, assim, podem vir conhecer. é muito legal. Eu queria saber, daí seria legal você passar para o seu gestor, às vezes você pode fazer, se vocês incorporarem a RDC 18, né, para ser uma Uhum, farmácia viva, que eu uhum. já tive uma vez, eu tirei uma dúvida com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, é possível tá junto na RDC 67 e 18, a mesma farmácia, e aí vocês poderiam ter estoque mínimo dos fitoterápicos, isso eu acho que seria bom para vocês, né?
Olha, é tanto volume que eu acho que a gente não ia conseguir, nem ter estoque mínimo. A gente tem que fazer todo dia. É muito movimento mesmo, é muito volume. É, em relação a essa formulação, ele é conforme a Remume que você falou? Ou tem alguma concentração individualizada, por exemplo? A gente faz as concentrações conforme a Remume, tipo da espinha da santa. A gente faz 380 miligramas, a gente faz alcachofra de 200, os que tem na Remume e na farmácia, e na farmacopeia, no momento fitoterápico, a gente faz baseado na Remume, a gente faz essa concentração. Os outros a gente faz, a gente cria, tipo, quando a gente criou a isoflavona, nem tinha na Remume, na Rename. Aí a gente fazia isoflavona de 40 miligramas e de 60. Quando foi inserida na Rename, aí veio a 75 e a cento e E a cinquenta. 150, né? Então agora a gente faz as quatro. E aí, Uhum. ginkgo biloba, por exemplo, a gente faz a de 40, a de 80 e a de 120. E aí o médico escolhe a qual que ele vai prescrever. Só que tudo a gente compra o extrato padronizado, extrato seco, 24%, e a gente exige aquela quantidade, sabe, se é alcaloide, se é flavonoide, se é tanino, o que que é, se é cumarino, a gente vai lá no laudo, vai ver. Agora eu fiquei curiosa, quantas pessoas tem na farmácia para preparar Na toda essa manipulação tem formulação? 17 pessoas Caramba. dentro da manipulação. 7? 17. 17. 17? É, Tá ok. outro dia eu preparo e Imaginei mando que umas não fotinhos seria para pouca. vocês. Uhum. Muito legal. Uhum. Bem Bem legal, legal, bem legal, vale Fabiana. a pena. A colega de Gramado, não sei em que turma que ela já veio ali, a gente já foi conhecer a farmácia viva dela. É linda também. A de Gramado tá bombando, eu acho. Uhum. Fico feliz. Oi, Fabi. Oi. Essa alma Eu de tô via... aqui, Fabi. Ah, tu tá aí, é? Tô te ouvindo aqui, morrendo de orgulho. Ah, que legal. Conta aí como é que tá a tua. A tua tá maravilhosa também. Ah, sim, eu vou deixar a colega falar, depois eu conto, então. Eu e a Eu, Salma nos conhecemos do HIV. é, eu só queria te perguntar se vocês recebem prescrições de médicos de fora da rede ou somente SUS. Só SUS. A gente não atende receita particular. Só SUS em toda a farmácia. A gente atende das fábricas. Igrejinha é uma cidade, um polo calçadista, e dentro da fábrica tem médico, né? Então, a gente tem um convênio, assim, com o sindicato e tal, porque senão o paciente teria que sair do trabalho para ir consultar, né? Na unidade básica. E aí, então, eles são atendidos lá dentro da fábrica, daí essas receitas a gente aceita, mas o resto, a gente aceita receita de qualquer hospital SUS de Porto Alegre, por exemplo, né? O paciente internou no Conceição, consultou na atenção especializada, a gente atende, é SUS. Mas da rede privada, da Unimed, dessas clínicas que tem, a gente não aceita. Nem de odonto, clínica de odonto. Entendi. Obrigadão. Nada. Aline, vai falar? Oi, então, eu sou a Aline, né, aqui do município de Gramado, e esse ano a gente inaugurou a nossa farmácia viva. Então, a gente faz até a primeira parte, né, do beneficiamento das plantas, que é secar elas, né, desidratar e armazenar e depois fracionar para dispensar na rede básica. Então, a gente inaugurou em abril. Tá bem legal a nossa unidade, né? Nossa ideia é fazer mais fórmulas, né? A gente até tem que melhorar um pouquinho nossa estrutura, comprar matéria-prima e comprar embalagem, que a gente ainda não conseguiu, né? E eventualmente a gente vai ali para a igrejinha para se motivar um pouco e conhecer o trabalho da Fabiana, porque é muito legal, gente. Assim, ó, é de ter assim, um orgulho enorme de ver o que elas conseguem fazer, sabe, dentro do SUS, porque é tão difícil a gente fazer compra, fazer licitação, comprar material.
E aí a gente chega ali, é uma mini indústria. É muito legal mesmo. Elas estão num nível assim, ó, elevado. É. Bem legal mesmo. As gurias estão de parabéns. Ah, a Rebeca é ótima também, né? Nossa, e aí a É. gente faz as tripas coração para fazer tudo certinho. A vigilância vem ali, eles saem encantados, mas eles passam o dia inteiro ali fazendo rastreabilidade, isso, aquela fusão. É. Eu acho que as vigilâncias, elas têm um carinho também, porque elas vieram aqui na minha, né? Veio a do município. Hum. E veio a parte da saúde do trabalhador e elas adoraram a farmácia viva. E eu pensei, meu Deus, agora vai, né? E elas, não, acharam tudo bom. É, Ai, a ai, muito nossa bom. vem a vigilância estadual, porque nós não temos farmacêutico na vigilância sanitária do município, né? Então vem a vigilância estadual, daí a gente tem Alvará do SUS, a gente tem CRF, tudo certinho, assim. Sim. Também a gente faz tudo, né? A gente tem contrato com a Farmacontro para fazer análise de água, análise das bases galênicas, dos pós brancos, os doseamento. A gente tem associado a Anfarmag para principalmente para avaliação dos fornecedores, né? Então, e toda a ajuda que a gente precisa, né? Muito legal, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dos casos eram isso, tá? Então a gente viu 3 casos. O foco hoje foi mais trazer essa questão lá na farmácia, quando a gente recebe uma prescrição, que tipo de interação que nós temos com o paciente, tá? Mas eu acho que para engrandecer mais ainda o encontro, esses relatos de vocês aí de atuação no SUS é maravilhoso. Não sabe como é que eu fico feliz de ver esse Ô, desenvolvimento. Benilson, Pode falar, Gabi. eu queria tirar uma dúvida. Você falou do sistema, né? Aqui sou de Minas, a gente usa CIGAF, e aí tem que fazer. Aqui a gente já trabalha com alguns industrializados, os fitoterápicos, e a gente também está para inaugurar a farmácia viva, Tá. Qual município que é, é? Itajubá. Uhum. Só que a minha dúvida, eu preciso fazer alguma coisa do sistema Então, para ter esse incremento aí desse tá. recurso? Vai ter um Então, incremento também para os industrializados da Rename? na verdade é assim, né? Foi pactuado na CIT duas situações. Primeiro, que vai aumentar o recurso do componente básico. E aí, quando eu falo recurso componente básico, inclui medicamentos do anexo 1 da Rename, que aí tem lá os 12 fitoterápicos industrializados. Então, Certo. aquele recurso que o município recebe, tripartite, que é a contrapartida federal, hoje está em 5,85 a 6,5, vai para R$ 8. Isso Ou para até todos da Rename. isso. E aí, então, esse recurso do componente básico, ele é para o município comprar o omeprazol, o Certo. ibuprofeno, o guaco. Então, aí é muito de cada município, né? Então, se o seu município já Sim, adquire fitoterápico industrializado, já tem na sua Remume, legal. O legal. município vai passar a ter um recurso maior. Assim que a Ótimo. portaria sair, a gente vai pagar retroativo de 2024 inteiro, Ótimo. tá? Legal. Além Uhum. disso, a gente teve também a portaria que foi pactuada do incremento para a fitoterapia. Então, esse ano a gente tem R$ 30 milhões que vai ser fornecido para municípios que se inscreverem. Então, municípios vão se inscrever, então não é automático, até porque o Ah, nosso tá. recurso a gente não consegue universalizar. A ideia é universalizar, ou seja, daqui 3, 4 anos que todos os municípios que quiserem vai ter o recurso, mas hoje, como é 30 milhões, a gente vai ter que selecionar. E aí a seleção, no caso deste ano, ela está baseada em quê? Em movimentação. No caso de Minas, a gente sabe que é centralizado. Os municípios vão usar o sistema, que é o SIGAP, chega lá na capital, a capital que manda para gente. Então a gente sabe que, de Tá. forma geral, chega. O ponto é: eu preciso que vocês, como Itajubá, já tenham, façam a movimentação, entrada, saída, posição de estoque dos fitoterápicos da Rename. Ah, sim. Ah, a gente tem aqui. Se Eu vocês não. têm essa informação que chega lá em BH e BH manda para a Sim. gente aqui, beleza. Então, Ai, ótimo. vocês se inscreverem, se vocês se inscreverem quando sair a portaria, deve sair
esse mês ainda. Se vocês se inscreverem, beleza, a gente vai ver, Itajubá realmente tem movimentação. E aí, os da Farmácia Viva, né? Eu vou precisar que eles coloquem para mim no sistema, né? Isso, As aí foi isso nossas que a gente está pedindo apresentações. também. A gente está pedindo para ver se quem tem formulações manipuladas, que manda para a gente vai cadastrar esse Catmate, já está alinhado com o DESID, que é o departamento aqui, e aí a gente vai conseguir então fazer com que quando vocês fizerem essa movimentação, a gente já tenha esse cadastro realizado, entendeu? Dessas formulações manipuladas. Ai, que Oi, ótimo. Benilson, me Obrigada. falaram, o Vitor me falou que, inclusive, as Uhum. preparações extemporâneas, e graças Aham, a Deus, né? Que maravilha. exatamente. Então, para quem produz chás, né, Isso. falando no linguajar, também está valendo. Tá Uma valendo também. maravilha, gente. Isso aí nós estamos tudo vibrando. Tá valendo também. E a ideia é essa, esse vai ser o primeiro ano, o ano que vem a gente espera que a gente tenha um recurso maior para a gente ir aumentando o número de municípios que vão poder ser contemplados ano a ano, entendeu? A Rebeca É, enviou, Denilson, o do nosso e-mail é farmácia@igrejinhars.gov.br. E a Farmácia Igrejinha, ela enviou essa lista completa para vocês de tudo que a gente faz, Legal. tá? é. Denilson, uma pergunta, por exemplo, é possível enviar a solicitação de cadastro no Catmate? Eu posso ver amanhã, Mi, como é que foi esse fluxo que o pessoal fez Sim, lá na porque equipe. não foi encaminhado, Uhum, é, porque nós ainda não inauguramos, né, a Farmácia Viva. tá. Está previsto para inaugurar agora em outubro. E aí não teria também muitas formulações, mas acredito que três Uhum. para iniciar. Só que não foi encaminhado ainda. Aí eu queria saber, porque tem assim a possibilidade de solicitar cadastro, mesmo não sendo fitoterápico, né? De itens, é, de cadastro de itens de medicamentos industrializados dentro da Rename, por exemplo. E aí eu gostaria de saber se mesmo quem nunca enviou essa solicitação de cadastro no CATMAT, se pode encaminhar ainda esse ano. Pode. Eu só vou ver amanhã lá certinho, como é que foi esse fluxo, e aí eu peço pro pessoal te avisar, Tá ok. tá? Que aí eu vejo certinho como é que foi o fluxo que eles fizeram. Pessoal, acho que por hoje tá bom, né? Então, os casos foram esses. A gente vai ter um próximo encontro daqui 2 semanas, dia 16, que vai ser o último encontro síncrono, tá? Acho que foi maravilhoso. A gente teve esse momento de discussão dos 3 casos clínicos e agora, no final, essa parte das experiências de vocês, experiências exitosas, maravilhosas. Fico muito contente. E espero que vocês, de fato, consigam estimular o desenvolvimento da fisioterapia nos municípios de vocês, para quem trabalha na rede pública, tá? Eu sei que talvez tenha pessoas que não trabalham na rede pública, mas é importante e o nosso objetivo é esse, é conseguir. Na verdade, a ideia desse curso foi justamente capacitar farmacêuticos para conseguir estimular esse desenvolvimento da fisioterapia local. E aí eu estou falando tanto em nível privado quanto em nível público, que a gente não pode deixar perder essa questão da nossa biodiversidade e tal. Então, fico muito contente. E espero todos vocês daqui 2 semanas, tá? No dia 16, para o nosso último encontro síncrono. Não sei se vai estar com a turma A e turma B junta, mas a gente pode conversar lá. Eu vejo com a Ana Paula também. A gente faz um bem bolado de novo. Mas bem feliz. E espero que tenham gostado também. Professor, posso só falar uma coisinha? Claro? Aproveitando que você falou sobre a biodiversidade, fitoterápicos, porque eu concluí a minha pós-graduação na Fiocruz aqui do Rio de Janeiro Uhum. em inovação de medicamentos da biodiversidade. E para quem quiser, está aberto as inscrições. Hum, Então, é uma pós-graduação muito boa. Aprendi demais. Você aprende sobre o manejo, sobre farmácia viva, a questão também dos óleos essenciais,
a história, entender sobre os povos originários e essa cultura de utilizar as plantas. Enfim, é uma experiência maravilhosa para quem quiser. É presencial, Rebeca? Não, então, ela é online. Ela era presencial antes do Covid e agora é online. Ah, Então, legal. tem gente do Maranhão que foi, o pessoal fez junto comigo, Maranhão, do Sul, do Paraná. Se você tiver os dados, coloca no nosso grupo de WhatsApp, por favor. Isso. Tá, coloco sim. Vou pedir o professor Glauco para me mandar. E aí eu mando para vocês, tá? Combinado. Pessoal, então, boa noite, bom resto de semana para todos nós e qualquer coisa, só mandar mensagem pra gente, tá bom? Boa noite, obrigada. Boa noite, Boa obrigada. noite. Boa noite, Foi pessoal. maravilhoso. Obrigada, foi show.